Olá, muito boa tarde. Esse é o Trader Coach, de volta aí. Hoje eu vou trazer um tema aqui pra gente que é o seguinte. Recebo muitas perguntas e o tema é Scalper. Com quantos pontos eu fecho a minha mão? Eu já falei em outros vídeos sobre esse tema, mas por ser um tema não muito comum, as pessoas se confundem bastante, né? Eu queria começar explicando um pouco o que é o scalper. O scalper são operações rápidas que elas tendem a durar alguns minutos, em algumas vezes segundos, e elas visam você entrar e sair rapidamente da operação, no caso, nosso índice futuro especificamente falando, tá ok? Pensem da seguinte maneira, gente. Existem padrões e formações que sugerem que o índice vai movimentar 50 pontos ou até mesmo padrões e formações que sugerem uma movimentação de 1.000 pontos, 2.000 pontos. Para mim definir o meu alvo, eu preciso conseguir identificar essas formações. Então, para mim definir o alvo do meu scalper, vamos pensar da seguinte maneira. Eu preciso ter um conhecimento de movimento, de padrões gráficos, né? De tempos gráficos também para entender se aquilo que eu quero, por exemplo, quero fazer um scalper, mas eu estou olhando o gráfico diário, não necessariamente ele vai dar certo, tá certo? Então, a gente precisa ter o domínio completo sobre o que provavelmente vai acontecer com o índice naquele momento, ou até mesmo o dólar, a partir de determinado ponto, e eu preciso ter, mesmo antes de entrar na operação, eu preciso saber o que eu vou buscar na operação. Então é importante a gente marcar esses pontos. E aí eu queria mostrar um pouquinho no gráfico para vocês aqui como é que eu faço para marcar esses pontos, tá ok? Vamos lá. Olhando a tela aqui. Bem, queria rabiscar um pouco o gráfico e mostrar para vocês o seguinte. Imaginem que eu tenho uma configuração que o mercado vai romper um topo, tá certo? Então, eu vou pegar, a ideia é, deste ponto até o alvo, pelo conhecimento popular, a gente sabe que este movimento ele é dado pela amplitude deste outro movimento aqui, o movimento anterior. Então, a ideia é que este movimento se repetiria aqui para gerar o alvo da operação. Isso aqui a gente chama de característica de tendência, né? Um movimento completo de tendência de alta. Ou nós podemos também marcar algo assim. Ó. O mercado faz uma perna 1 e a perna 2 é a de correção. A famosa perna 3, ela tem a mesma amplitude da perna 1. Quando a gente pensa dessa maneira, esta perna tende a se repetir aqui, tá certo? Com isso, a partir do momento que o mercado rompe o topo, quebra a barreira onde ele tinha parado da última vez que ele havia subido, ou quebraria a barreira se fosse um movimento de baixa, nós temos a sugestão que o mercado repetiria em tamanho e proporção o movimento anterior, tá certo? O que eu costumo fazer para me definir alvo, né? Independente do movimento que nós tenhamos, tá? Seja ele um movimento muito grande ou um movimento muito pequeno, eu tenho a sugestão que, se esse movimento de continuidade, ele tem a sugestão que vai andar 100 pontos, por exemplo, eu sempre tento buscar apenas 60% do movimento. Por quê? Porque a análise técnica ela não é perfeita. Então, assim, não é matemática que você faz um cálculo e ele gera um valor e fala assim, ó, é preciso que vai fazer isso sempre. Não. Então, uma margem de erro eu desconto como margem de erro e aí eu também torno maior a probabilidade de eu entrar no trade e pegar a pontuação que eu tenho ali. Então, independente do movimento que eu estou vendo, eu sempre viso como alvo 60%. Então, se esse movimento ele tem uma sugestão de 100 pontos, eu busco 60. Se ele tem uma sugestão de 300 pontos, eu vou buscar o quanto? 240 pontos. Perdão, 180 pontos. Se eu tenho uma sugestão de 200, eu vou querer 120 e assim por diante, tá ok? Então a conta é bem simples. Agora, o mais importante
é a gente imaginar algo assim. Vamos olhar o que o índice está fazendo aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês alguns critérios, né? Vou pegar um período de movimento, acho que aqui já é suficiente, ó, porque a ideia não é fazer o trade aqui, e sim mostrar um conceito para vocês, tá? Queria que vocês percebessem, neste padrão aqui, ó, deixa eu riscar aqui, o mercado vinha em tendência aqui, voltou para cá, veio para cá, voltou para cá, foi para cá. Perfeito. Agora, se eu for criterioso, eu tenho o movimento destacado em vermelho, mas dentro do vermelho eu conseguiria ver um possível movimento em azul, que eu vou riscar aqui também. Olha só. Vou riscar a grosso modo, tá? Para apenas ficar visível para vocês aí. Então, pensem no movimento em azul, tá? O que que manda, né? Quando eu quero uma pontuação, eu logo tenho que saber assim, que tipo de movimento eu estou dentro, né? Então, eu estou comprando o movimento de vermelho ou o movimento de azul? Porque tem diferença. A diferença, por exemplo, é, se vocês observarem que no primeiro movimento azul fez perna 1, fez uma perna 2, ele falava que iria repetir uma perna 3. Então, ele chegou muito próximo do alvo aqui como 3. A pergunta é, este alvo de azul me interessa? Sim, me interessa. Então eu vou pensar na compra do rompimento, ou vou fazer meu setup, trabalhar para me comprar. Após o rompimento eu tenho a expectativa da repetição do movimento anterior, mas o mais importante, por exemplo, como eu comprei o rompimento de azul, o meu stop tem que ser no fundo de azul. Agora, se eu estou comprando, por exemplo, um movimento que seria o vermelho, né? A minha expectativa, por ser maior, se tornou maior, e a regra mais, vamos dizer assim, importante. Eu tenho que supor que vermelho corrige dentro da sua proporção. Então a gente tem a regra onde o mercado faz uma perna 1 para cima, essa perna ela teria tamanho de 100%, a correção entre 50 e 61,8 é a correção sugerida. Se eu estiver tradando dentro de um movimento um tempo gráfico menor, esse tempo gráfico menor ele também pode corrigir entre 50 e 61,8%. O que determina é o seguinte, para cada movimento que eu tenho, cada figura, cada formação, eu tenho que saber o meu alvo. Porém, para cada tempo gráfico, eu vou assumir um risco e, obrigatoriamente, eu teria que fazer uma colocação de stop para que eu permita que o preço atinja o alvo antes de me dar o loss, tá certo? Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui assim, para ver se todos entenderam. Com o desenho riscado, fica mais fácil, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente está operando. Pensem comigo. Eu vou olhar para o gráfico e vou falar assim, olha, eu estou vendo o movimento de azul. Então, basicamente, o azul está aqui e ele tenderia a repetir o movimento anterior. Então, ele vai pegar a última formação dele, a última perna de tendência, e tenderia a repetir. Então, isto era sugerido no azul. Para que eu pegue azul, a partir do momento do stop, a partir do momento onde ele rompe o fundo, eu obrigatoriamente, para ver o meu alvo, vamos pegar aqui, vamos pensar em rompimento, vou destacar em amarelo, a partir do momento que o gráfico azul entra em tendência de baixa, rompe o fundo, eu tenho que saber, para que eu consiga ficar no alvo de azul, eu preciso pagar o stop de azul. Então, o meu stop sempre no topo anterior, confirmado. Agora, é diferente se eu quisesse, por exemplo, pegar o rompimento de verde. Eu vou pegar o rompimento de verde e o meu stop vai ser dentro de verde.
eu não preciso esperar o fundo de azul ser perdido, tá certo? Por que que você tem que ter essa noção? Basicamente, para que você pense de uma forma assim mais vencedora, você não deve ter medo do stop. Porém, o stop, as pessoas perguntam para mim assim, eu vou usar um stop de 40 pontos, de 50, de 200, não importa o tamanho do stop. Se você pagar ele no tempo gráfico correto, ou seja, eu quero buscar o alvo do tempo azul, eu preciso utilizar o stop no tempo azul. Porque vai se tornar, como eu estou operando a favor da tendência de azul, azul tende a atingir o alvo antes de acionar o stop loss, tá ok? Então, todas as vezes que a gente pegar o alvo, eu vou ter... Como é que eu vou definir o meu alvo? Relembrando, eu vou pegar um movimento, por exemplo, perna 1, perna 2, eu tenho a sugestão que ele vai andar. Então, olha só, basicamente, eu puxo a projeção, puxo a correção e ele me gera o alvo da operação. Independente de onde eu vou entrar, gente, eu preciso que vocês pensem dessa maneira. Olha só. Então, eu vi a característica da tendência de alta com a perna 1, a perna 2, o mercado vai repetir o movimento e vai buscar o alvo. A partir do momento que eu entro, eu vou pensar assim, ó, se eu entrar no 220, eu sei que meu alvo é 350. Então, eu tenho, nesse momento, comprei 220. Para 350, eu tenho 130 pontos. Quantos pontos eu busco de scalper aqui? Eu vou buscar 60% de 130. Então, eu vou buscar 13, 26, 52, com mais 26, 78 pontos. 80 pontos no scalper. Então, quando batesse 80 pontos, eu desmancharia a minha mão, mesmo tendo mais alvo. Onde que é o meu stop? O meu stop é abaixo do fundo confirmado. Se eu não tenho um rompimento de topo, o fundo confirmado é o que eu supus que iria cair. Perdão. É o que eu supus anteriormente. Eu supus que iria vir uma tendência de alta. Então, o fundo que não pode ser perdido é esse. A partir do momento que o mercado rompe o topo, eu posso alterar o meu stop para cá. E aí eu torno possível ele atingir, primeiramente, o alvo antes de acionar alguém, o stop loss. Por que eu estou falando isso? Se a gente perceber nesse mesmo movimento, se você estiver apertando muito o stop, você vai ver que algumas formações, elas mudam de padrão e não necessariamente você teria sido estopado se você coloca o stop no lugar correto. Às vezes, muitas vezes, a gente colocando o stop no meio do caminho, nós vamos ser acionados e não necessariamente mudou a direção do mercado. Então, é importante ver o tamanho do tempo gráfico, a proporção e saber medir o que você vai querer. No caso, o teu alvo e o teu stop. Agora, quantos pontos eu vou buscar para o meu scalp? Sempre baseado no tamanho do movimento que eu tenho em mente. Eu fiz uma análise, eu identifiquei um padrão. Aquele padrão ele tem uma sugestão. Ele tem uma sugestão de continuidade que gera um alvo e eu vou buscar 60% desse movimento. Ah, mas dá para fazer com 70%? Dá para fazer com 80%? Dá. Só que quanto mais a gente querer, em termos de assim, eu quero acertar, além do trade, eu quero acertar a análise, eu quero que o mercado vá no alvo. Eu torno cada vez mais difícil aquilo acontecer. Então, quanto mais flexibilidade eu tiver, ao invés de eu querer 100%, eu querer 90%, 80%, 60%, 70%, 40%, é muito mais fácil atingir 40 de 100 do que 100 de 100. Tá ok? Bem, voltando aqui para mim. Então, o macete para você definir quantos pontos você vai querer numa operação de scalper é você identificar que tipo de movimento você está buscando. Qual é o tempo gráfico? Qual é a amplitude daquela projeção, daquele
movimento, da formação gráfica que você falou assim, eu vou vender porque está com a característica de queda. O que você está buscando? Qual é o tamanho da projeção? Qual é o movimento? Se você quer aquele movimento, você obrigatoriamente consegue identificar o tamanho do seu alvo e sabe que aquele tempo em questão, o que você vendeu ou comprou, ele precisa mudar o padrão. Enquanto ele não mudar, como você está operando a favor da tendência, sempre vai ser maior probabilidade dele atingir o gain antes do stop loss, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!